Convido vocês a abrir suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos continuar a exposição desse livro. 1 Tessalonicenses 4, do verso 9 ao 12. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 9 ao 12. Vamos ler então, mesmo assentados, 1 Tessalonicenses 4, do 9 ao 12. Diz assim a Santa Escritura: No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, se propício a nós, Senhor, pecadores que estão aqui para louvar o Teu santo nome e esperam ouvir do Senhor, da Tua santa palavra, instrução, consolação, exortação, tudo isso para que Teu nome seja glorificado, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de entrarmos no texto, nesses 4 versículos que nós lemos, a gente precisa lembrar algumas coisas que foram ditas nas mensagens passadas, tendo em vista que faz um tempinho que a gente está estudando essa carta, e a gente precisa relembrar algumas coisas para poder seguir em frente. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é a divisão dessa carta de Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses. Dentro dessas divisões, a gente vai lembrando de outras coisas importantes, certo? A gente viu que essa carta, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela é dividida em 2 grandes blocos. O primeiro bloco vai lá do capítulo 1 ao capítulo 3, e o segundo bloco, do capítulo 4, onde nós entramos, ao final da carta, que é o capítulo 5. Então, no capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo basicamente faz 2 coisas, como nós vimos. Paulo agradece a Deus pela vida daquela igreja, e nós vemos isso no capítulo 1. O capítulo 1 inteiro é praticamente um eterno agradecimento de Paulo a Deus. Os irmãos sabem que Paulo chegou ali em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, lá em Atos 17, ele chega, prega naquela cidade, uma cidade muito grande, uma cidade capital da província da Macedônia, uma cidade que na época tinha mais de 200 mil habitantes. Então ele chega, prega por 3 semanas na sinagoga dos judeus. As pessoas, os gentios, muitos ali que faziam parte daquela cidade, que moravam naquela cidade, se convertem. Há um avivamento tremendo naquela cidade. E Paulo, então, agradece a Deus nesse capítulo 1 por causa disso, porque os irmãos tinham de fato marcas de eleitos de Deus, eles eram agora modelo para outras igrejas, eles eram imitadores de Cristo. Paulo elogia aquela igreja de tal forma que eu falei na mensagem do capítulo 1, quando nós estudamos, que em todas as cartas que Paulo escreveu, essa carta de 1 aos Tessalonicenses tem a maior ação de graças, o maior agradecimento. São 9 versículos. Claro que a gente sabe que na época que foi escrito não era dividido em versículos, mas para que a gente possa ter ideia do tamanho dessa ação de graças, então Paulo passa esse capítulo 1 inteiro agradecendo a Deus. Então essa é uma das coisas que aparece nesse primeiro grande bloco. E a segunda coisa é a defesa de Paulo. Paulo, no capítulo 2, ele se defende, ele defende as suas intenções, as suas motivações e a sua mensagem. No capítulo 2, quando nós estudamos, nós vimos que Paulo diz: olha, eu cheguei até vocês, não cheguei, na verdade, até vocês de mãos vazias. Eu trouxe o Evangelho,
Eu cheguei até vocês por amor a Deus e amor a vocês. Eu trabalhei com as minhas próprias mãos. Eu não fui um peso para vocês. Eu não quis ser um peso a mais para que o evangelho fosse propagado. Mesmo que eu tivesse direito de ser sustentado, no capítulo 2 ele fala isso, por vocês, porque eu sou um obreiro de Cristo, mesmo assim eu abdiquei desse meu direito e eu trabalhei com minhas próprias mãos. Paulo se defende as suas motivações, intenções e a sua mensagem. No versículo 13, capítulo 2, ele diz assim, olha, eu preguei para vocês a palavra de Deus, não foi outra coisa. Eu preguei a palavra de Deus, ou seja, minhas motivações eram corretas, minhas intenções eram corretas, e a palavra que eu preguei para vocês é a palavra de Deus. Não foi outra coisa. Então, nesses 3 capítulos iniciais da carta, Paulo faz praticamente isso, agradecer a Deus e defender o seu ministério. E a dobradiça dessa grande divisão dessa carta, que é o capítulo 1, 2, 3, quando ele passa para o capítulo 4, final do capítulo 3, versículo 11, ele inicia uma oração, que é exatamente onde Paulo faz a divisão das suas cartas entre a parte doutrinária e a parte mais prática. Só que essa carta em específico, 1 Tessalonicenses, essa parte doutrinária, que seria a primeira parte, ele basicamente faz isso, mais uma vez, falando para os irmãos, ele agradece e defende o seu ministério e as suas intenções. Então, Paulo ora no final do capítulo 3 e ele entra no capítulo 4, que foi a mensagem que nós ministramos, a mensagem anterior, que é onde Paulo fala, olha, vocês foram salvos em Cristo Jesus, vocês tiveram a vida transformada e vocês precisam viver uma vida de santidade, porque vocês não foram chamados para a impureza. E Paulo passa do capítulo 4, verso 1 ao verso 8, ele vai dizer, olha, o chamado de vocês foi para a santidade. Eu sei que vocês estão vivendo os conselhos, as instruções que eu dei para vocês estão vivendo. Paulo diz isso, vocês estão vivendo, mas eu quero que vocês progridam cada vez mais. Vocês cresçam cada vez mais. E um ponto que eu quero falar para vocês é sobre a prostituição. E nós vimos isso na mensagem passada. E ele vai dizer, olha, vocês não foram chamados para a prostituição, vocês não devem viver como gentios, em paixão, em lascívia, vocês não devem defraudar o irmão de vocês, vocês não foram chamados para a impureza. E Paulo termina essa primeira parte do capítulo 4, dizendo, de Sarte, quem rejeita estas coisas, versículo 8, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá do seu Espírito Santo. Então ele entra no versículo 9, que foi o que nós lemos hoje. E ele vai falar agora, basicamente, do versículo 9 ao 12, sobre o amor. Ele sai de um problema que é um problema que todos nós passamos, são tentações que todos nós enfrentamos, que é a prostituição, que é usar o nosso corpo e a nossa mente em relação à sexualidade de uma forma errada, e ele passa agora a falar do amor. Parece que é algo desconexo. Quando você vai ler, talvez você olhe e diz, não, Paulo está falando sobre prostituição e agora ele vai falar sobre amor. O que tem a ver? Qual é a ligação entre o versículo 8 e o versículo 9? E a grande maioria dos intérpretes, estudando esse texto aqui, eles vão entender o seguinte, a grande questão que Paulo está usando aqui, do versículo 1 ao versículo 12, é sobre a santidade. Ele diz, olha, vocês foram convertidos a Deus e vocês precisam levar uma vida santa. Só que uma vida santa, ela não é simplesmente pautada por coisas que você não faz. Ou seja, Paulo diz, olha, não vivam na prostituição, não cometam prostituição, não vivam na impureza. Não. Só que a vida com Deus não é uma vida só de negativos. Quando a gente é alcançado por Deus, nós somos alcançados não só para deixar coisas, mas para fazer outras coisas. E eu lembro de um exemplo bem simples, há muito tempo atrás, e me marcou. A gente estava reunindo o pessoal na igreja para jogar futebol, e tinha uma certa discussão no momento lá, porque tinham vindo pessoas que não eram da igreja. E tinha pessoas que não estavam querendo deixar esses camaradas jogarem, né? Aí o argumento que o cara que queria deixar ele jogar era o seguinte, olha, fulano lá, eles aqui, o cara não bebe, não fuma, ele é quase um crente.
Ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquilo outro, então qual é o problema? É bem engraçado para a gente hoje isso, né? Mas, às vezes, tem pessoas que ainda acham que servir a Cristo, ser seguidor de Cristo, é simplesmente abandonar coisas. No sentido de dizer, olha, eu fumava, eu roubava, eu matava, eu mentia, eu traía minha esposa, agora eu não faço nenhuma dessas coisas. Então, agora eu sou crente. E a gente sabe que não é assim. E essa mudança do que Paulo está falando, enfatiza isso. Ele vai dizer, não se prostituam, não façam, não tenham uma vida impura. Mas não é só isso. A santidade requer que vocês façam, ou a vida de santidade requer que nós façamos coisas também. E ele vai enfatizar uma delas. E a mais importante de todas, que é o amor. Ele vai dizer, olha, no tocante, versículo 9, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva. Aí a gente precisa parar e analisar isso aqui. Primeira coisa, essa sentença, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, existe uma discordância aqui entre os comentaristas. Por que Paulo escreveu isso? Será que aquela igreja pediu para Paulo escrever algo sobre o amor? Às vezes dá a entender isso aqui, né? Ela diz assim, olha, no tocante ao amor, eu estou falando sobre prostituição, sobre impureza, sobre santidade, aí Paulo meio que muda o tom e diz assim, olha, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu escreva para vocês. Então, talvez dê essa ideia. Então, existem alguns intérpretes que acreditam que Paulo, a igreja mandou para ele, por Timóteo, essa questão, dizer, olha, fala para Paulo que escreva alguma coisa para nós sobre o amor. O que a gente está precisando fazer para amar mais? Por exemplo, o reverendo Augustus, expondo esse texto, ele vai por essa linha, que a igreja pediu para Paulo, a Timóteo, que escrevesse sobre o amor. Mas também pode ser que não. Paulo pode estar dizendo assim, olha, eu vou falar sobre o amor para vocês, mas eu não preciso entrar em muitos detalhes. Não é preciso escrever sobre o amor. Não é preciso dissertar muito aqui para vocês. E o interessante também, essa palavra aqui, ó, no tocante ao amor fraternal, essa palavra aqui é a palavra Filadélfia, que a gente conhece. Então, é o amor que, no grego antigo, essa palavra era usada para o amor entre irmãos de sangue. Paulo está usando uma palavra que, naquela época, significava isso. Então, ele está comparando exatamente esse amor, esse cuidado que irmãos de sangue têm, pessoas da mesma família, da mesma linhagem mesmo de sangue, têm ao amor que nós temos uns para com os outros. Isso é interessante, porque, às vezes, a gente não consegue mensurar, e não consegue mesmo, na verdade, mensurar a ligação que nós temos por esse sangue tão precioso, que é o sangue de Jesus. Às vezes a gente acha que a nossa ligação familiar, o sangue mesmo, tem o nosso mesmo DNA, e tudo aquilo que a gente já conhece, é muito mais importante, ou existe uma diferença enorme em relação a nós, como irmãos na igreja. Não, eu nem conheci o cara um dia desse, ou conheci ele há 2 anos, o meu irmão de sangue eu conheço há 15 anos, eu nasci com ele, mas existe algo na nossa ligação como igreja que é muito forte, que é a nossa ligação através do sangue de Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha, no tocante a esse amor que vocês têm uns para com os outros, não há necessidade que eu vos escreva. Por quê? Por que não há necessidade que eu escreva? Aí fica a pergunta, e Paulo vai continuar. Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Primeira coisa que chama a atenção aqui é o apóstolo Paulo falar para uma igreja que não há necessidade de escrever sobre o amor para aquela igreja. Isso chama a atenção, né? Porque se existe algo que é difícil para nós, seja em qualquer comunidade, é nos amar. É difícil. É difícil. Principalmente quando nós temos muito contato. É muito difícil. Porque nós sabemos que o amor,
ele é muito mais que esse sentimento que as séries, os filmes, que essa vida secularizada fala. É muito mais que isso. É renúncia, é decisão. Quando você vive muito próximo de uma pessoa e você começa a ver os seus defeitos, as suas falhas, as suas limitações, aí você realmente é chamado a amar. Por quê? Porque não que quando você viva longe, você não seja chamado a amar, óbvio, mas quando você chega muito perto daquela pessoa, você vai ver os seus defeitos. Isso acontece muito no casamento, isso acontece muito com os nossos filhos, no nosso relacionamento, porque nós estamos juntos ali. E o ponto é, Paulo diz isso para aquela igreja era perfeita? Não, não era perfeita. Mas Paulo diz, olha, eu não preciso escrever sobre o amor para vocês, porque eu vejo que vocês estão praticando. E ele vai dizer isso no versículo 10. Olha só o argumento de Paulo. Eu não preciso escrever, versículo 9, porque vocês foram instruídos por Deus, mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, versículo 10, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Paulo diz, olha, eu não preciso escrever sobre o amor para vocês, eu não preciso gastar muita tinta com vocês, porque vocês foram instruídos por Deus. E na verdade, vocês já estão demonstrando isso para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Macedônia era aquele território que, por exemplo, compreendia 3 grandes cidades que a gente conhece. Filipos, que foi a cidade antes de Paulo chegar em Tessalônica e Bereia, por exemplo. Então, Tessalônica era a maior dessas cidades, era a capital da província da Macedônia. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o amor que aqueles irmãos demonstravam era tão grande que ele podia evidenciar isso, ele podia comprovar, porque eles estavam amando a todos os irmãos, não só os irmãos da própria cidade de Tessalônica, como os de toda a província da Macedônia. Isso aqui é muito interessante. A gente não sabe, a Escritura não nos diz exatamente como é que esse amor estava sendo demonstrado. Se eles estavam ajudando as necessidades dos irmãos. A gente sabe que havia uma perseguição ali em Tessalônica, quando Paulo saiu de lá em Atos 17. A gente sabe que ele saiu debaixo de perseguição. Mas a gente não sabe exatamente, a Bíblia se cala. O que seria esse amor? Como é que Paulo estava comprovando esse amor que eles estavam tendo, demonstrando para com os irmãos em toda, não só em Tessalônica, mas em toda a Macedônia. Mas o fato é que esses irmãos, esse amor foi instruído por Deus. Eles aprenderam do próprio Deus. Olha o versículo 9 como diz. Nós passamos por ele. Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E aqui também existem 2 possibilidades de interpretação. Alguns intérpretes vão achar que, vão defender que o que Paulo está dizendo aqui, essa ideia de Deus ter instruído os próprios tessalonicenses a amar, foi a pregação de Paulo. Paulo pregou a palavra de Deus para aqueles irmãos enquanto estava lá, e Deus foi ministrado na vida daqueles irmãos através da pregação fiel da palavra. Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é que essa ideia de ser instruído por Deus é o próprio Espírito que trabalhava na vida dos irmãos, gerando esse amor. E se você for ver, no versículo 8, ele termina dizendo assim, dessarte, quem rejeita estas coisas, foi o que Paulo falou, que coisas são essas? A vida em santidade, a renúncia à prostituição, a vida imoral. Quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, uma possibilidade aqui é que aqueles irmãos estavam sendo instruídos pelo próprio Espírito Santo a amar, iam crescendo em amor. Crescendo em amor. E se existe algo que a gente precisa rogar a Deus todos os dias, é amor. Tanto no contexto da igreja, entre irmãos, como na nossa própria casa, como também por aqueles que estão de fora. Eu acho que, como eu falei, quando a gente é casado,
E sobretudo quando a gente tem filho pequeno, a gente sabe exatamente o que é isso. Eu estava falando com a minha esposa esses dias, e Guilherme estava passando por uma fase bem complicada, onde ele como ele não consegue se expressar bem, a gente não consegue entender exatamente o que ele está pedindo, o que ele está querendo, o que ele necessita. Então a gente fica angustiado. Você imagina, ele está lá chorando, angustiado com alguma coisa e a gente não sabe o que é. Aí eu comentando com ela, exatamente estudando esse texto, né? A semana eu estudando esse texto, aí eu disse, minha filha, a única coisa que a gente tem que pedir é amor. É suportar, no sentido de dizer assim, meu filho, eu sei que você não está conseguindo dizer isso aqui, mas eu te amo tanto que eu vou ajudar, eu vou suportar isso aqui. Às vezes coisas que dói, literalmente. Às vezes uma mordidinha assim nas costas, no cangote, no braço, e você segura, e chega assim, aí diz, meu Deus. Aí essa semana mesmo, eu conversando com ela, eu disse, minha filha, se a gente não crê, e eu acho que isso aqui, a Escritura, ela dá base para isso aqui. Se a gente não crê que as aflições ou dificuldades da nossa vida, elas são enviadas pelo próprio Deus, ele determinou, ele decretou aquilo ali, para que a gente se pareça mais com Cristo, e para que a gente ame mais, aí você vai ficar louco. Você vai questionar, você vai dizer assim, por que eu estou passando por isso? Sabe? Quando você chega assim, agora quando você entende que, nossa, isso aqui está passando, isso aqui está acontecendo comigo, essa circunstância, porque Deus está me dizendo assim, olha, eu quero que você ore mais, porque através dessa circunstância, eu vou fazer com que você ame mais a mim, ao meu filho e ao próximo. Através dessa circunstância. Aí tudo faz sentido. Qualquer dificuldade que você for passar, qualquer circunstância. Por quê? Porque aquela historinha de carochinha que diz assim, olha, Deus quer o melhor para você. E o melhor para você que as pessoas dizem é que você seja promovido no seu trabalho, que você não passe por dificuldade. Meu irmão, não é nada disso. Se você acredita nisso aí, vai chegar uma hora que você vai quebrar a sua cara. Se você for crente de fato, e Deus te ama de fato, Ele vai dar uma cortadinha assim, e você vai entender que o melhor dele para você, e não perca isso de vista, o melhor de Deus para você é fazer com que você se pareça mais com Cristo. É esse o melhor. Se para que isso aconteça, algumas circunstâncias, teoricamente ou visivelmente, aparentemente ruins, vão ter que acontecer, pode ter certeza que elas vão acontecer. Elas vão acontecer. E eu não quero que você perca o foco aqui, porque o ponto aqui é o amor, certo? O ponto aqui é o amor. E esse amor, ele é forjado na nossa vida através de circunstâncias adversas. Essas pessoas aqui, esses tessalonicenses, Paulo pregou 3 semanas lá, como a gente vê em Atos, e ele precisou sair, ele precisou fugir, eles passaram por dificuldades. No capítulo 1 diz, olha, vocês se tornaram imitadores de Deus e de nós, sofrendo com alegria. Aqueles irmãos, eles foram forjados pela dificuldade. E eles aprenderam esse amor aqui, que Paulo está dizendo, olha, eu não preciso escrever para vocês sobre o amor fraternal. Eles aprenderam isso aqui através da perseguição, através da dificuldade. A Bíblia não diz, mas existe uma situação que pode ter acontecido, que era o quê? A esposa se converte, a esposa é convertida a Deus e o marido não, lá em Tessalônica. Uma cidade grega, com a mentalidade grega, obviamente. Então, o marido não se converte e a esposa se converte e ela tem que viver nessa circunstância. E a gente sabe que até hoje é difícil, mas você imagina naquela época. E a esposa, através daquela circunstância, ela é forjada a amar, a lutar por isso. E eu costumo dizer sempre, é a luta do amor. Não é fácil. Se você acha que você vai acordar, se você acha que amar é você acordar pela manhã assim e dizer assim, nossa, eu senti o desejo de amar tal pessoa. Não é assim. A vida real não é assim. A vida real é você
com muita raiva daquela pessoa, muito triste com ela, pelas suas razões, ou pelaquela dificuldade, e você ajoelhado, chorando, dizendo, Senhor, eu não quero ser assim. Me ajuda a amar. Me ajuda, Senhor, a amar. Por quê? Qual é essa motivação? A motivação é só e simplesmente só o amor que Deus teve por nós em Cristo Jesus. É isso que nos motiva. É isso que nos motiva a amar pessoas que muitas vezes não demonstram o amor por nós, ou naquele momento não dão em troca aquilo que a gente gostaria, e a gente continua amando, e a gente deveria continuar amando. Por quê? Qual é a motivação? A motivação é o que Deus fez por nós em Cristo. Nunca perca isso de vista. Por isso que nós devemos nos alimentar sempre, todos os dias do Evangelho. Porque o Evangelho fala de um Deus que se fez homem e morreu por pecadores. Então, cada vez que você for tentado a não amar alguém, você lembra do amor que Deus teve por você através de Jesus. Você sendo pecador, você sendo miserável, indo na contramão de Deus e dos seus desígnios. E essa é a nossa motivação. Esse é o ponto aqui. E continuando o versículo 10, na verdade, terminando o versículo 10, ele fecha aqui, ó. Ele diz: contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Ou seja, no versículo 9, Paulo diz, olha, eu não tenho necessidade de escrever sobre o amor fraternal para vocês. Por quê? Porque vocês foram instruídos pelo próprio Deus que vocês devem amar uns aos outros. Aí ele entra no versículo 10 e diz, olha, e na verdade vocês estão amando mesmo. Por isso que eu não preciso escrever para vocês. Vocês estão amando não só as pessoas de Tessalônica, mas estão amando as pessoas de toda a Macedônia. O amor que vocês têm, tem transbordado. Aí Paulo diz assim, contudo, é como se ele, mas espera aí, deixa eu dizer algo a mais. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Paulo usou esse mesmo argumento aqui no versículo 1 do capítulo 4, quando ele vai falar, antes dele começar a falar sobre santidade, sobre a prostituição, sobre aquilo que ele veio falando anteriormente. Ele diz assim, finalmente, irmãos, capítulo 4, verso 1, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. É interessante que Paulo diz que os irmãos estão bem, digamos assim, eles estão amando, eles estão cumprindo os mandamentos, mas Paulo diz, olha, continuem progredindo. Continuem progredindo. Esse amor que os irmãos demonstravam, eu quero que você volte aí, dependendo da sua Bíblia, volta uma página no capítulo 1, verso 3, quando Paulo está agradecendo, no início da carta. Olha o que é que Paulo diz, quando ele está agradecendo a Deus por aquela igreja. Verso 3, capítulo 1, diz assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, recordando de quê? Daqueles irmãos e como aqueles irmãos viviam. Ele lembra de 3 coisas que dava para ser visto na vida daqueles irmãos, que é, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E eu chamo a sua atenção aqui para essa parte, abnegação do vosso amor. Essa palavra abnegação no grego é uma ideia de um trabalho, sabe? É um trabalho que exige muito esforço e chateação. Essa é a palavra aqui. Então é esse tipo de amor que Paulo via naquela igreja, um amor que se sacrificava, um amor que realmente era um esforço, era luta por isso. Mas mesmo assim, ele diz, eu quero que vocês progridam mais. Continuem progredindo. Isso aqui, se existe um termômetro para a nossa caminhada cristã, é exatamente esse desejo que todo crente genuíno tem em crescer em santidade, em crescer, ser mais parecido com Jesus. Se você não é crente, se você nunca foi alcançado por Deus, talvez o fato da falsa religião ou
essa ideia de frequentar algum ambiente religioso, estar numa igreja, ler alguns livros de teologia, enfim, saber o evangeliquez, tudo isso, para você, se você não foi alcançado por Deus, isso é suficiente. Por quê? Eu sou bom para a sociedade me olha e me vê um religioso, pago minhas contas, está tudo bem. Só que se você for crente de fato, você sempre vai estar incomodado com a sua situação, em qualquer aspecto. Você nunca vai deitar a sua cabeça no travesseiro e dizer assim, agora eu estou bem. E quando eu digo agora eu estou bem, não é que necessariamente você vai estar chorando por pecados absurdos, nada disso. Não, mas é que sempre vão ter coisas lá dentro do seu coração que vão precisar ser consertadas. Talvez você não esteja traindo sua esposa, seu marido, talvez você não esteja sonegando os impostos ou qualquer coisa desse tipo. Mas dentro do seu coração existem desejos, existem pecados que só você sabe, e alguns você nem percebeu ainda. E você luta contra eles. E o ponto aqui é, essa orientação de Paulo, na verdade, esse mandamento aqui que Paulo, olha, nós vos exortamos a progredirdes cada vez mais, isso vale em relação ao amor, certo? Ele diz, olha, vocês estão amando, mas eu exorto vocês a lutar mais ainda para amar uns aos outros. Isso deve ser prioridade na oração de vocês. A minha pergunta é, todo mundo aqui vai concordar, é fácil amar os outros, os irmãos? É fácil amar as pessoas, o nosso próximo? Não é fácil. Aí a pergunta para mim é, então por que eu tenho orado pouco em relação a isso? Eu preciso orar mais. Não é difícil? Se fosse fácil, eu não precisava, mas eu acho difícil. Você acha difícil também? Todo mundo. Se você for sincero, você vai saber. Você vai cair essa ficha e dizer, realmente. Porque o amor, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, e detalhe, que essa carta foi escrita antes de 1 Coríntios. Na verdade, Paulo escreveu essa carta quando tinha chegado em Coríntios. Então, essa tríade paulina, fé, esperança e amor, apareceu primeiro aqui, aos Tessalonicenses. Então, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, o amor é sofredor, é paciente. Então, quando você vê aquilo ali, e você vai fazer o raio-x na sua vida, você vai dizer, realmente, eu preciso amar mais. Só que a gente não pode olhar para isso e dizer, realmente eu preciso amar mais. E seguir em frente a nossa viagem. Não, a gente tem que gastar tempo orando e clamando a Deus por isso. Porque Jesus, lá em João, capítulo 13, se eu não me engano, ele diz, olha, vocês serão conhecidos, que vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Não é pela quantidade de livros que vocês leram, não é pela quantidade de sermões, ou pela teologia que vocês sabem, mas é pelo amor. É pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Aí a gente pega uma situação como essa crise sanitária que nós vivemos. Se já era difícil, meus irmãos, amar uns aos outros, ainda imagine quando acontece um decreto que fecha todo mundo em casa. Agora a gente já está saindo mais, mas esse tempo inteiro, a gente é acostumado a estar em casa e todo mundo se falando pelo WhatsApp, e a gente vai havendo, já vai acontecendo esse distanciamento que já era complicado e ficou maior ainda. A gente já tem a tendência de só nos preocupar com aquilo que é nosso, aquilo que está ao nosso redor, os nossos ali. Imagine agora, como a gente precisa orar. E a motivação para isso é exatamente o amor que Deus teve por nós. Se você pensar em uma pessoa aí, existem várias, né? A gente convive com muitas pessoas, mas se você pensar em uma só, sabe aquela pessoa que você pensa assim, diz, nossa, é difícil amar essa pessoa. É difícil demais, porque ela fez isso, fez aquilo, e você pode até estar certa naquilo. Só que Deus não nos chamou a amar simplesmente aquelas pessoas que só nos fazem bem. É claro. Lá no Sermão do Monte ele fala isso. São exatamente essas pessoas
que pisam no nosso pé, ou que não nos correspondem da forma que nós gostaríamos, são exatamente essas que são enviadas por Deus para que a gente amasse. E eu acho que eu ouvi isso em algum lugar, em relação ao casamento, eu não lembro, mas com certeza eu ouvi isso de algum lugar, só que eu não lembro da fonte. Que nós constituímos família, nós casamos e temos filhos aqui. Uma das razões é para a glória de Deus, obviamente, mas uma das razões para isso, para que a gente viva em família, é porque depois do pecado, depois da queda, nós temos uma dificuldade tão grande de amar pessoas, que a família é exatamente esse núcleo que nos forja, que nos faz amar pessoas. Não tem um instrumento mais santificador na nossa vida de Deus do que a família, do que a esposa, do que os filhos. Não tem, meu querido. Às vezes as pessoas até brincam, né? Dizem assim, rapaz, você casou, você teve filho, e agora, game over, né? Acabou, perdeu sua vida, não sei o quê. E eu comentando com algumas pessoas, lá no meu trabalho, conversando sobre o casamento, aí eu disse, realmente, eu dizendo para eles, olha, realmente casamento, filho é a coisa mais sem futuro que tem. Eles dizendo, aí eles ficaram olhando assim para mim, meu amigo, não tem futuro nenhum, pensa um negócio sem futuro. Aí ficaram esperando eu falar o que era realmente que eu tinha por trás, e fui dizendo, não, realmente é sem futuro, sem isso, sem aquilo, olha só, você deixar de fazer suas coisas, viver para outra pessoa, no sentido de você estar ali, abdicar de coisas que você gosta, não sei o quê. Aí eu disse, é a coisa mais sem futuro que tem, se não existe um propósito maior. Esse é o grande ponto. Se você não entende que o casamento, que a família, que os filhos, é um projeto de Deus, para que Ele faça com que você se pareça mais com Cristo, que seja glorificado através daquilo ali, da criação dos filhos, para que Ele seja mais glorificado, não tem fundamento nenhum. Por isso que para nós cristãos, o casamento, os filhos fazem todo sentido. Por quê? Porque o nosso maior objetivo, o nosso maior desejo é glorificar a Deus e nos parecer mais com Cristo. E a família faz isso. Ou você ainda acha, você que não casou ainda, ou você ainda acha que todas as vezes que você acordar ao lado daquela pessoa, ela vai estar sempre bonitinha, vai estar sempre de bom humor. Não vai estar assim. E essas circunstâncias vão forjar o amor nos nossos corações. Pode ter certeza disso. E o sentido é esse. No final do versículo 10 ele diz, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. E ele entra no versículo 11, parecendo que há algo desconexo aqui. Porque ele entra no versículo 11 e diz, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Aí, se você lendo apressadamente, parece que Paulo deixou o assunto do amor de lado. Inclusive, Calvino, interpretando esse texto, ele vai dizer que Paulo entra num novo tema aqui, numa nova seção da carta. Só que a grande maioria dos intérpretes entende que Paulo ainda está falando de amor. Paulo diz, olha, eu não preciso escrever mais sobre o amor para vocês. Eu não preciso detalhar sobre o amor para vocês, porque vocês estão vivendo, vocês têm amado não só as pessoas de Tessalônica, mas as pessoas de toda a Macedônia. Mas eu exorto para que vocês continuem progredindo. Vocês estão amando, mas amem mais. Aí quando ele entra no versículo 11, ele diz, e a diligenciardes por viver tranquilamente. E parece que aqui no versículo 11, ele está falando aqui, e cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Quando a gente lê toda essa carta, e principalmente a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a gente tem ideia do problema que estava acontecendo naquela igreja. Vamos lá. A igreja dos Tessalonicenses, ela amava, como Paulo diz, era uma virtude, era algo muito forte naquela igreja,
Só que existia um problema naquela igreja, que eram pessoas desocupadas, pessoas que não queriam trabalhar, com a desculpa de que Jesus voltaria a qualquer momento. E esse problema começa aqui. Paulo dá essa entrada de leve, digamos assim, só que na segunda carta ele detalha mais esse problema. Mas o problema começou aqui. Paulo diz, olha, eu sei que vocês estão vivendo o amor, eu quero que vocês progridam, mas eu vou falar para vocês algumas coisas que podem minar esse amor. Algumas coisas que podem minar esse amor. Ou algumas pessoas que estão vivendo no meio de vocês e que não querem trabalhar e que estão dando conta da vida dos outros, vivem se intrometendo na vida dos outros, são desocupados. Se a gente for para a segunda carta, vamos lá para a segunda carta de Paulo, aos Tessalonicenses. Olha o que ele diz, capítulo 3, verso 6. Aqui ele detalha mais esse problema. Capítulo 3, verso 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, olha só o que Paulo diz, vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca vos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e dia trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha só o que é que Paulo diz aqui. Então, esse problema começa aqui. Paulo vai, no versículo 11 e 12, falar sobre algumas coisas que podem minar esse amor fraternal. Ou algumas pessoas que estavam vivendo dessa forma. Ele diz, e a diligenciardes por viver tranquilamente. Diligenciardes aqui é a ideia de ambição. Eu quero que vocês tenham essa ambição de viver uma vida tranquila. E o que seria viver uma vida tranquila? Cuidar do que é vosso, ou seja, não se intrometer nas coisas dos outros, cuide da sua própria vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. E a trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. E aqui tem um problema, que é legal a gente entender o contexto. A gente sabe que a mentalidade das pessoas é uma mentalidade grega aqui em Tessalônica. E na mentalidade grega, o trabalho manual, a ideia de trabalhar com as próprias mãos, era algo de segundo plano. Eles entendiam que esse trabalho manual não era algo espiritual, digamos assim, como a gente entende. Sobretudo nós, reformados. Nós entendemos que se existe algo que nós glorificamos a Deus, também é através do nosso trabalho. Não existe trabalho mais espiritual que outros. Nós sabemos que trabalhamos para a glória de Deus. Então, aqui, Paulo está dizendo, olha, não se metam na vida dos outros, vivam uma vida tranquila, porque isso pode minar o amor de vocês. Resumindo a história, a igreja muito amorosa, ajudava todo mundo, mas tinha aqueles camaradas que não queriam trabalhar. E a desculpa deles, lá na frente Paulo vai dizer, era, por que eu vou trabalhar se Jesus já vai voltar a qualquer momento? Por que eu preciso trabalhar? Olha só a desculpa. Eu não vou trabalhar. Jesus pode voltar a qualquer momento, por que eu vou me dedicar a uma coisa que vai passar? Você vê como o ser humano é terrível, né? Uma coisa que a volta de Cristo, deveria nos incentivar a viver uma vida santa, a trabalhar para a glória de Deus, esperar a sua vinda a qualquer momento, aí o cara usa desse pretexto para dizer, não vou trabalhar mais não. Sempre teve isso. Ainda hoje, a gente vê essas situações. E se tem uma coisa que mancha o testemunho da igreja, são os crentes preguiçosos no trabalho. É aquele cara que você diz assim, chega tarde no trabalho, não trabalha direito, fica fazendo corpo mole, como a gente diz. Aí a pessoa diz assim, olha só, o crente não quer trabalhar. Meu irmão, isso aí é terrível.
Porque se tinha uma coisa que serviria de porta para a gente falar do Evangelho, seria as pessoas olharem e dizer assim, nossa, como aquele camarada ali trabalha bem. Olha só como ele trabalha. Olha só como ele trabalha bem. Olha como ele é dedicado. Tem alguma coisa naquele cara ali. É alguma coisa diferente. Como na reforma, nós sabíamos que havia tão forte essa ideia de tudo que nós fazemos ser para a glória de Deus, inclusive o trabalho, que a gente reconhecia, as pessoas reconheciam uma obra que era feita por um crente, por um cristão de fato, de uma que não era, porque do cristão era algo especial, algo diferente, porque ele sabia que ele estava fazendo ali para a glória de Deus. Não era simplesmente porque ele ia receber um dinheiro, ou porque o patrão dele estava falando, mas existia essa diferença. E se tem algo que mina esse amor, o amor fraternal, são essas atitudes. E ele termina com o versículo 12 dizendo, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Ou seja, ele diz, olha, vocês precisam diligenciar para viver uma vida tranquila, cuidando do que é de vocês, trabalhando com as próprias mãos, da forma que eu ordenei para vocês, para que vocês vivam de modo digno para com os de fora, ou seja, para que as pessoas de fora não olhem para a situação de vocês, olha assim, tentando ser bem prático, olha só, fulano de tal, 2 anos, não está trabalhando, não procura emprego, e o ponto aqui não preste muita atenção, a ideia aqui não é de irmãos que não estão conseguindo trabalho, isso é fato, a gente está num momento difícil no nosso país, tem muita gente desempregada, e aquele irmão ser ajudado pela família, pela igreja, isso não tem problema algum, e de fato isso deve acontecer. O ponto aqui são aquelas pessoas que estão sem trabalhar, não vão atrás de emprego, não querem ir atrás de emprego, porque vivem às custas da igreja e de outras pessoas. Isso, Paulo está dizendo, que não se a gente inverter o raciocínio dele, isso seria algo que mancharia o Evangelho. Ele diz, olha, se comportem com dignidade para com os de fora. Trabalhem com as próprias mãos. Não vivam desocupados. Ou seja, crente que foi convertido a Deus, ele trabalha, ele busca trabalhar, porque ele entende que ele glorifica a Deus através disso também. E terminando, ele diz, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Ou seja, que vocês vivam tranquilamente, que vocês não vivam às custas dos outros, e que vocês não fiquem dependendo dos outros, e ao invés de precisar de alguma coisa, vocês ajudem aquelas pessoas. Esse é o raciocínio de Paulo. E ele diz, resumindo, amem, continuem progredindo em amor, e tenham cuidado com essas raízes aqui, ou essas pequenas coisas que podem minar o amor, esse amor fraternal. E algo que ficou, para concluir, algo que ficou muito forte, estudando esse texto, uma aplicação final para nossas vidas aqui, é exatamente o fato de Paulo dizer, contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Ele falou isso também em relação à prostituição, e agora em relação ao amor. E eu enfatizo para você, meus irmãos, e para mim também, orem por isso. Orem para que vocês progridam mais na vida cristã, não somente no amor, mas em outros aspectos também. Não se conformem. É isso que eu tento falar para mim todos os dias. Não usem da muleta do fato de Deus ter nos salvado em Cristo Jesus. E essa salvação não ser tirada de forma alguma, não usem isso como muleta para viver uma vida, e eu não digo nem uma vida promíscua necessariamente, o cara está vivendo em pecados terríveis, não é isso, mas não usem disso para se acomodar nesse crescimento. A gente sabe que é Deus que opera em nós, é o Espírito que opera em nós, mas não coloque na soberania de Deus aquilo que depende de você. Não faça isso. Se existe algo que nós, que dizemos que somos reformados, calvinistas, se existe um pecado nosso, é esse.
Deus já me salvou, eu já sou um eleito, a santificação é o Espírito que opera em mim, tudo é dele, eu não faço nada, tudo é obra dele. Aí a gente vai e se mantém da mesma forma, não luta para progredir cada vez mais. A gente tem essa tendência, eu e você. Aí a gente olha para os pentecostais e diz, não, os caras estão fazendo lá, subindo um monte, descendo, girando, fazendo lá as coisas, e a gente reclama disso, ou a gente critica essas atitudes dele, e nós, que sabemos que fomos eleitos por Cristo, acreditamos de fato que Deus nos elegeu, nós não buscamos, não lutamos por uma vida mais santa. Se esse for o calvinismo, ou se isso for ser reformado, que não é, a gente deveria jogar isso no lixo. Se isso não nos faz ser mais parecidos com Cristo. Mas a gente sabe que na história da igreja nunca foi assim. Nós que vivemos nessa geração, que existe essa ideia. Você encontra com algumas pessoas, eu tive o desprazer de encontrar uma pessoa que estava frequentando uma determinada igreja reformada aqui em Natal, né? E conversando com ele no ônibus, ele era de uma igreja pentecostal, e ele disse, muito empolgado, estava lá estudando séries bíblicas, não sei o quê, e ele muito empolgado falando, aí ele pegou e disse assim, rapaz, e o que eu fiquei assim mais, ele dizendo, né, o que eu fiquei mais impressionado assim com a igreja, e assim, que foi uma revolução assim para a minha vida, eu arregalei o olho para ver o que ele ia dizer, né? Aí ele disse, o que eu fiquei mais assim, foi porque eu descobri que eu posso beber. Esse foi eu olhei para a cara dele assim, sabe, eu não imaginei aquela resposta, sabe, eu cortei, não conversei mais, foi algo que naquele momento eu fiquei assim, como assim, cara? Não entendi o que você falou, não entendi, e achei que ele ia questionar ou dizer alguma coisa. Não, de fato, quando eu fui para determinada igreja e eu comecei a ter contato com a Escritura, Deus falou meu coração, né, aquilo tudo, e ele vem com essa pérola. Ou seja, que Deus nos ajude a progredir cada vez mais em amor e em santidade. Não é fácil, mas nós somos chamados para isso. E se tem uma coisa que a gente ora e sabe que é a vontade de Deus, é essa. A gente ora todos os dias e diz, Senhor, eu oro para que o Senhor me dê mais amor. Tenha certeza que é a vontade de Deus. Você não precisa dizer, será que é a vontade de Deus que eu ame mais? Não, você não precisa perguntar isso, porque a Escritura já diz. Será que é a vontade de Deus que eu seja mais santo? E quando você vai olhar para a Escritura, existem várias coisas que nós pedimos que a gente sabe que não é a vontade de Deus. E a gente continua pedindo. Por quê? Porque ele desceu e disse? Não, porque existem preceitos na Escritura que nos dizem isso. Vou dar um exemplo. Senhor, algo bem absurdo. Eu estou gostando de uma mulher, sou casado, mas estou gostando de uma mulher lá, ela é muito boazinha comigo e a minha esposa é muito ruim comigo. Eu oro, Senhor, será que é da tua vontade que eu separo da minha esposa e fico com essa mulher? É isso que a gente vê em séries, em filmes, é exatamente isso que acontece, né? Será que é a vontade de Deus? Claro que não é, meu amigo. Por quê? Porque a Escritura já não diz, não adulterarás. Mas é a vontade de Deus que a gente ame mais. Amém? Vamos ficar de pé?